Bom, amigos, hoje vamos iniciar aqui um estudo, uma proposta de estudo. Estaremos falando sobre a história da psicologia, né? E por que eu escolhi esse tema, né, da história da psicologia? Basicamente, a psicologia, como a gente vai ver aqui através desse estudo, né, esse projeto que eu estou fazendo aqui, a gente vai ver que a psicologia está estritamente ligada, tem uma ligação muito estreita com a filosofia, né, que é uma área que aqui eu me destino aqui a uma especial atenção ao estudo, né? E a psicologia acaba sendo o estudo da psique, né, da alma, do espírito humano, né? Então, a gente vai perceber que muitos dos mecanismos, sejam de ordem cultural, socioeconômica, política, estão ligadas de alguma forma a um ideário coletivo que é produzido pela psicologia humana, né? Além do que, numa análise, numa abordagem mais clínica, né, a gente pode dizer que a psicologia, ela, por estar intimamente ligada à filosofia, ela, em termos práticos no campo clínico, né, você pode ser, por exemplo, fazer uma terapia psicológica, assim como o filósofo, poucas pessoas sabem disso, mas o filósofo, o profissional que diria que leciona filosofia, ele tem a possibilidade de estar aí oficialmente falando, né, produzindo uma terapia filosófica, né? É pouco conhecido isso, mas ele é um profissional capacitado, né, a pessoa que é formada em filosofia e leciona filosofia, enfim, ela é capacitada a fazer uma espécie de terapia psicológica, né, que vai ser apoiada em fundamentos filosóficos, né, e consequentemente tem uma ligeira diferenciação em relação ao profissional de psicologia, mas com efeitos concretos, que ajudam sim os pacientes a superarem dificuldades, problemas encontrados em clínicas de ordem psicológica, né? Então vamos estudar aqui as correntes, as escolas psicológicas na história da psicologia e a associação disso com a filosofia, né? Então vamos começar da origem, né? O começo histórico é muito impreciso no que diz respeito à psicologia, a história da psicologia. A gente pode pensar aí na antiguidade grega, o oráculo de Delfos tinha no seu pórtico, né, na entrada dele, já o escrito, né, conhece-te a ti mesmo. Né, isso, obviamente, a ideia de conhecer a si mesmo, ela está, pode-se dizer aí, são os fundamentos básicos da psicologia, né, o que a gente tenta induzir o paciente que está em clínica é que ele consiga se autoconhecer, né? Então veja o quão remoto pode ser aí se a gente começar a investigar, né, a questão da origem da psicologia, né? E nesse estudo é importante que a gente mencione o seguinte, né, que a gente tem a tendência a julgar o passado pelo nosso conhecimento presente. Filosoficamente daria o nome de anacronismo, né? Quando isso induz a erros, porque cada época tem um conhecimento próprio de sua época, uma tecnologia disponível na sua época. E essa tecnologia disponível, de ordem científica mesmo, ela produz um espírito da época, que seria o Zeitgeist, né? O espírito da época, e esse espírito da época repercute no tipo de estudo que tanto filosofia, quanto ciência, quanto literatura, enfim, repercute em todas as produções humanas, né? Esse espírito da época. Por isso, esse espírito vai mudando de acordo com as gerações e dificulta, em algum momento, que a gente compreenda exatamente os mecanismos que levaram a antecessores nossos a produzirem os pensamentos que tiveram, a menos que a gente comece a investigar a evolução desse espírito, né? Então, dando continuidade aqui, a gente pode dizer que conhecer a si mesmo, né? Os gregos, já os pré-socráticos já pensavam sobre isso, né?
Mas se vamos dar um salto aqui no tempo, né? Na Idade Moderna, o mecanicismo do século XVII, a doutrina filosófica pela qual todos os fenômenos se explicam pela causalidade, né? Esse mecanicismo ele teve, pode-se dizer assim, uma origem com René Descartes, né? Outros racionalistas da época, que a gente pode citar aí ao lado de René Descartes, seria o Spinoza, o Leibniz, né? Esse mecanicismo também vai trazer alguma influência no estudo da psicologia. A gente vai ver isso mais adiante. Né? Vai haver um racha filosófico e, obviamente, esse racha filosófico vai repercutir no estudo da história da psicologia, que é o racha entre racionalistas e empiristas, que nada mais é do que um espelhamento do antigo racha entre filósofos e sofistas, lá da antiguidade grega, né? E aqui na era moderna o racha seria esse, né, entre os racionalistas e os empiristas, né? Os racionalistas mais flertando aí com uma teoria, com um ideal, e os empiristas mais com a ordem prática, né, pragmática, como resolver os problemas mais imediatos, vamos botar assim. O Locke, que era, né, um desses empiristas, né, ao lado aí, do David Hume, né, do Stuart Mills, né, ele deu continuidade ao pensamento nominalista, negando os universais e afirmando que a mente humana poderia ser aí encarada como uma espécie de folha em branco, né, quando nasce, pode ser preenchida e formada pela experiência sensorial, né. Obviamente que há um radicalismo aí, né, iluminista, né, de possibilidade de fazer do homem qualquer coisa, né, fazer o que se bem queira, bastando o que mudar aí as experiências, né, o ambiente. A partir do que você muda a experiência e o ambiente, você produz o homem, né, ele nasce como uma folha em branco, você produz o homem, o que você quiser dele. Desse pensamento lockeano vai nascer lá na frente, que a gente vai ver, o pensamento behaviorista, né, que é aí uma das escolas de psicologia. Né. Descartes e Leibniz, que eram racionalistas, obviamente, estavam se opondo a essa visão do John Locke, negavam essa teoria, considerando que haviam funções da consciência humana que iam além da mera experiência sensorial. Né. Assim, a título de curiosidade, eles vão citar aí, obviamente, tudo que for interno, né, não que for externo. Ele vai citar aí inferências lógicas, noções de sentido, né, de propósito, né. Esse debate sobre a racionalidade humana e sua capacidade de produzir pensamento se intensificou. Naquela época criou correntes de pensamento, né? Da onde você vai ter ali, né, os empiristas negando essa possibilidade de se obter o conhecimento pela racionalidade pura, né? E os racionalistas, ao contrário, muito empolgados com sobretudo no movimento iluminista, né, muito empolgados com as primeiras experiências científicas, acreditando no progresso como uma linha inescapável da humanidade, o progresso certo, né, produzido pela ciência. E o meio termo disso, né, veio na era moderna através do idealismo alemão. Né, começou com Kant, produzindo crítica da razão pura. Ele vai dar um contraponto aos dois lados, né? Vai tentar trazer aí um meio termo para esse radicalismo de lado a lado, né? E o idealismo alemão vai terminar ali com Hegel, né? Fazendo o pensamento dialético moderno, né? Em que ele vai considerar ali uma tese, sendo levantada uma tese e se contrapondo à antítese, né? Que seria ali uma relação entre sujeito e objeto dentro da experiência científica, né? Dessa contraposição você vai ter a síntese, que seria ali a conclusão de qualquer produção científica, né? Nesse sentido. Então a tese racionalista e a antítese empirista ganhou a síntese kantiana na crítica de razão pura, fazendo aí uma análise hegeliana do próprio trabalho kantiano. E, historicamente, em seguida, a gente teve o darwinismo, né, que influenciou também a psicologia, sobretudo a escola funcionalista, a gente vai ver por quê. Né?
né, no que diz respeito à visão adaptativa da consciência e de seleção comportamental pelo ambiente. Né? Aquela coisa, primeiro, do darwinismo de, ao fazer uma ligação do homem com ter um ancestral comum, né, em relação a outros seres mais primitivos, isso, digamos assim, possibilitou que inferências lógicas em laboratório tiradas de animais pudessem ser aplicadas, pensadas em ser aplicadas a seres humanos. Né? De fato, isso teve um certo valor científico, não pode ser totalmente radicalizado, porque algumas vezes não é válido esse espelhamento, né? Mas seja como for, foi na época uma inovação científica, né? Essa possibilidade. E, sobretudo, influenciou a escola funcionalista, né? Que vai se diferenciar aí da estruturalista, a gente vai ver mais adiante como. Né? E, ao mesmo tempo, essa visão de adaptação, porque o darwinismo teve aquela visão de seleção natural, né? E a questão da adaptação aí numa visão psicológica, né? A adaptação da consciência, né, humana em relação ao ambiente, né? Que pode ser pensado aí de várias maneiras, esse ambiente, né? Pode ser ambiente social, ambiente físico, enfim. A consciência vai se modelando, né? Numa visão psicológica aí. Os primeiros estudos clínicos do campo da psicologia modernas foram feitos pelas medições craniais, né, para se determinar o nível de inteligência e aptidão mental. É o que se chama de frenologia. Né? Foi fundada essa escola, né, a escola de frenologia, por Franz Joseph Gall. Né? Hoje em dia não se considera a frenologia como uma ciência verdadeira, porque não se tem realmente comprovação científica de que a forma cranial, ou o tamanho cranial, a medição que você faz do crânio, que ela tenha alguma ligação com a inteligência. Né? Não há essa comprovação científica, mesmo assim, ali começam a nascer os primeiros estudos clínicos da psicologia moderna. Né? E ela vai, digamos assim, se tornando cada vez mais científica. A grande inovação foi começar a tentar introduzir um método experimental científico no estudo da psicologia. Né? Influência, por influência aí, da escola empirista e da escola positivista, né? que via uma visão de progresso pautada na ciência. Então, o método científico começou a ser, digamos assim, não só na psicologia, né, em várias outras áreas, ser implementado. Né, houve até uma espécie de radicalismo nesse sentido, né, de querer implementar o método científico para tudo. E, nesse primeiro momento, a gente pode dizer que foi aplicado para estudar as consciências humanas, os sentidos e o comportamento. O que mais pode falar sobre isso? Né? Então, nesse momento, assim, pode-se dizer que os primeiros, não vou dizer psicólogos, né, os estudantes, os cientistas, né, da psicologia moderna, a gente pode citar aí três, né, o Ernest Weber, o Gustav Fechner e o Hermann Helmholtz. Né? O Ernest Weber, isso a gente está falando de início do século XIX. Né? O Ernest Weber, ele tentou fazer a medição da distância, né, que se percebe entre dois pontos em termos de sensibilidade humana, né, na estimulação e percepção. Você joga um estímulo num ponto e tenta identificar a distância mínima entre dois pontos que o ser humano consegue discernir esse estímulo, né, de um ponto a outro, dependendo, obviamente, da parte da parte humana, né, que você estiver fazendo essa sensibilidade. A gente sabe que alguns pontos do corpo humano têm uma dificuldade muito grande de discernir essa distância entre dois estímulos. Né? Há uma inervação difusa que torna essa medição, digamos, essa percepção do ser humano de difícil. O cérebro humano não consegue identificar perfeitamente bem dois estímulos simultâneos. Em outros pontos do corpo, ao contrário, há um entendimento fácil disso, uma percepção bem mais precisa, né, vamos dizer assim. E esse estudo foi feito por Ernest Weber, né, um dos
primeiros aí, pioneiros aí dessa era aí da psicologia científica, né? Em seguida a gente pode falar do Fechner, né? O Gustavo Fechner, ele foi aí o precursor do que se chamaria aí o paralelismo psicofísico, né? Ele deu a ideia de que o mundo mental e o mundo material estão assim relacionados, né, quantitativamente. Então, o que acontece no mundo da consciência acontece no mundo da matéria. E há um paralelismo entre esses dois mundos, esses dois planos, né? Foi mais ou menos por esse sentido que o Fechner foi. Já o Hermann Helmholtz, né, ele foi o primeiro que quis aí fazer medir a velocidade do impulso nervoso. A ideia dele era essa. Ele queria saber qual era a velocidade, né? Então, nesse primeiro momento, né, os aparelhos usados, né, na chamada psicologia científica eram, sobretudo, aparelhos aplicados já à fisiologia, que era o estudo do corpo humano, né? A gente pode estar citando aí o taquistocópio, né, e o cronoscópio, né, que são dois instrumentos usados aí em fisiologia que foram, nesse primeiro momento, adaptados ao estudo da psicologia científica. E não tardou muito, a gente teve o Wilhelm Wundt, né, que é considerado aí, o Wundt é considerado o pai da psicologia moderna. Ele mais precisamente é o pai da psicofísica, né? Ele criou aí o primeiro laboratório experimental, né? E a psicofísica ela não vem com uma proposta de rompimento com a filosofia, na verdade ela vem com uma aproximação ainda maior da fisiologia, né? O método que ele usava deixou de ser o método, apesar de se aproximar da fisiologia, pode dizer, ele deixou de usar o taquistocópio, né, o taquistocópio e o cronoscópio para usar o método da introspecção, né, que é o método em que o observador ele vai, digamos, relatar no relatório científico dele qual o tipo de sensação, percepção, enfim, ele vai tentar olhar para dentro e buscar, né, na consciência dele o que está se passando, né? É claro que as críticas são muitas a esse método, é um método um tanto quanto, pode-se dizer assim, subjetivo, há uma subjetividade cognoscente grande, né? O objeto, né, era a consciência, né? O que é digamos assim, a consciência sempre será um plano mais difícil de ser delimitado, mais subjetivo do que, por exemplo, os impulsos nervosos, as sensações, o comportamento observável. A consciência ela cai no campo da abstração, e por isso sofreu críticas, mas é preciso ver, a gente não pode julgar, como eu falei, não cair num anacronismo de julgar o Wundt, porque naquela época a ciência ainda não tinha os avanços que nós temos hoje. Então, naturalmente, naquele momento era uma proposta muito interessante, sim, estudar a consciência, ter a consciência como objeto e tentar, na medida do possível, usar um método que é um tanto quanto subjetivo, que é a introspecção. Foi a tentativa dele de ousar para além do mero estudo fisiológico mais imediato, de transmissão do impulso nervoso, de, enfim, como seus precursores, né, de distância tátil perceptível entre dois pontos. Ele ousou mais, porém, obviamente, o nível de subjetividade, de erro, de desvio padrão aumentou muito, né? O estruturalismo, a partir do Wundt, a gente pode dividir a escola da psicofísica em estruturalistas e funcionalistas, né? Que nada mais se espelha aí do que a discussão entre racionalismo e empirismo. Né? Os estruturalistas vão estar mais nesse campo ousado da abstração da consciência, né, racional, e os funcionalistas vão estar mais no campo limitados à experiência sensível, ao empirismo. Né? No campo dos estruturalistas, a gente pode citar aí o Edward Titchener. Né? O Titchener, que era discípulo direto do Wundt, né, foi o pioneiro da escola estruturalista. Ele escaneou aí várias possibilidades de qualidades e sensações que se combinavam para formar distintas percepções, e ele objetivou o que era aí, digamos, um Zeitgeist da época, né? Buscou ter aí a menor medida de pensamento dentro da área que ele se propôs a estudar, né? Que era a psicologia, a psicofísica, o que a gente chama
no caso da psicologia científica, né, é o átomo do pensamento. Ele tentou trazer uma visão monista, que era aí típica da ciência daquela época, buscar objetivar a menor medida de cada área, né, científica, e dentro da psicologia essa menor área seria, na visão de Tishner, o átomo do pensamento. Né? E ao mesmo tempo ele tentou aperfeiçoar o método de introspecção elaborada, pensada pelo seu anterior, né, o Wundt. Ele fez isso tentando implementar uma introspecção que fosse experimental e sistemática, pois de fato as críticas eram grandes ao método de introspecção, dada a sua subjetividade. Né? Um observador tem sensações, percepções diferentes de outro observador, e daí a ciência fica embaralhada. É difícil você ter essa mesura, né? De forma mais objetiva. Agora, por outro lado, né, os estruturalistas se viram aí do outro lado um estudo paralelo dos funcionalistas, de forma a se apegarem mais à experiência imediata, né, relacionado aí ao empirismo. Sobretudo se destacou aí o William James, que foi um pioneiro da escola funcionalista, e a proposta dele era, obviamente, estudar aí a emoção e a sua origem, né, e a função enquanto fenômenos. Né? Então ele queria estudar emoção e a origem fenomenológica, né, dessas emoções. Então ele estava mais preocupado com a questão do objeto, dos fenômenos, como eles afetavam a emoção. Né? Por isso ele pode-se dizer que é uma escola funcional. Ele não estava pensando na estrutura da consciência, na estrutura, digamos, abstrata, como os estruturalistas. Eles estavam de uma forma mais concreta vendo como os fenômenos afetavam as emoções. Um exemplo, por exemplo, quando você tem um barulho de carro muito alto, seu coração acelera, né? É uma reação natural acontecer isso. Então é esse tipo de estudo que o William James estava, assim como o James Lange, né, estavam aí investigando. E essa escola teve uma influência, sofreu uma influência forte do darwinismo, como a escola empirista, né? Ela, sobretudo porque estava objetivando estudar as adaptações das consciências em relação ao quê? As modificações do ambiente, né? Como exatamente esse exemplo que eu dei do barulho alto fazendo acelerar o seu coração. Então, a sua consciência se adapta de acordo com as mudanças ambientais, uma espécie de seleção natural, de adaptação, enfim, que é exatamente como Darwin previu, né? E aí, né, passada essa fase da escola funcionalista e da escola estruturalista, né, da psicofísica, do Wundt, a gente entra aí numa parte muito interessante, que é a psicanálise propriamente dita. Né? A psicanálise foi fundada aí por Sigmund Freud, né, um dos maiores pensadores aí da era moderna. Ele inaugurou esse estudo da psicanálise. Ela é diferencial dentro da história de toda a história do estudo da psique humana, porque ele objetivou estudar o inconsciente. Né? Foi uma proposta bastante diversa do que havia até então, diferente, distinta do que se fez até então. Né? Ele dividiu, como de conhecimento comum, né? Todos sabem, né? Ele dividiu a consciência em 3 porções, né? Em 3 partes: o id, o ego e o superego. Né? O id aí se referindo à inconsciência propriamente dita, né? Que busca aí maximizar o prazer, tem, né, essa tendência à inconsciência. O ego, que é, digamos assim, o aspecto mais racional da consciência e que vem mais à frente, em escolas mais à frente, ser aí, digamos, entendida como cognição propriamente dita. E o superego, que seria aí um controle do ego, né, uma introjeção moral que a sociedade produz e te força a ter aí um contraponto, né, ao que o seu id tenta te induzir. Né? O superego vai estar ali freando, né, as informações que chegam ao ego. O que mais que a gente pode falar do Freud? Né? Ele deu o nome ali a uma energia mental que nos impulsiona. Né? Ele tratava tudo por pulsões, né? E essa energia mental ele chamou de libido. Né?
essa energia libidinal, né? Trazida por uma teoria de impulso, né? Então, além disso, ele criou aí a ideia de desenvolvimento psicossexual, né? Ele criou fases do desenvolvimento psicossexual. Freud é alguém que associa muito as teorias dele em relação à questão sexual, né? Quem leu Freud sabe disso. Ele vai dividir essas fases aí em fase oral, fase anal, fase fálica, o período de latência e a fase genital, né? Então, são aí 5 fases, né, importantes de saber. Depois do Freud, a gente vai ter o seu discípulo, o seu principal discípulo, Carl Gustav Jung, né, tendo divergências com o Freud, saindo da área da psicanálise, inaugurando aí o que a gente chama de psicologia analítica, né? Além a psicologia analítica já tem uma visão diferenciada do Freud, ele rejeita algumas ideias do Freud, e ele vai criar aí o primeiro perfil tipológico da personalidade. Ele vai querer ali colocar, digamos, como se fosse descrever possibilidades do ser humano ter personalidades diferentes, distintas. Cada ser humano com digamos assim, um perfil, né? Que serviu de inspiração a posteriori para que se produzissem questionários de avaliação tipológica, né, como o QAT, né, ou o MBTI, que é o Myers-Briggs, né, e que servem aí para testes vocacionais, entre outras coisas, né, orientação profissional. Então, Carl Gustav Jung é alguém que também teve muita importância aí, é o fundador da psicologia analítica, né. E terminada essa fase da psicanálise e da psicologia analítica, não vou dizer assim terminada, né, mas em paralelo a ela já se começava a ter aí um estudo de uma escola diferenciada, a escola do behaviorismo, né, fundada aí por John Watson, né, o behaviorista tem como objeto o comportamento verificável, né, ele vai ser bastante empirista, né, talvez seja a escola aí mais empirista de todas, né, ela vai se pautar basicamente nos fenômenos, no objeto, nos fenômenos externos, né, tentando ser o mais objetiva possível, né. Então é uma escola extremamente pragmática, ela vai rejeitar, assim, ela vai se opor bastante às ideias, por exemplo, as ideias mais abstratas e racionalistas, né, como, por exemplo, a escola de Wundt com seu método de introspecção. Para eles isso vai ser absolutamente contraproducente sob o ponto de vista científico. Não, na visão deles, a introspecção não produz nada, é extremamente subjetiva, né? Vão rejeitar, por exemplo, as escolas estruturalistas, né? Vão tender a aceitar um pouco mais os funcionalistas, mas vão estar inaugurando métodos novos e mais radicais, né? De tentar aí, primeiro, analisar o comportamento observável de acordo com o ambiente e, por fim, controlar, né? Ter o controle sobre esse comportamento. O Thorndike foi um dos nomes aí mais importantes, logo em seguida, depois do John Watson, que foi o fundador da escola, né? O Thorndike concebeu aí o que a gente chama de lei do efeito, né? Essa lei do efeito, ela concebeu aquela ideia de recompensa ou punição, né? O seu comportamento tende a ser reforçado, né? Ou ser inibido de acordo com recompensa ou punição, né? O que foi muito importante lá na frente, influenciou muito as ideias do behaviorismo mais radical, do Skinner, né? do Burroughs Skinner. Então, o Thorndike, pela lei do efeito, é alguém muito importante e relevante dentro da escola behaviorista, né? Logo depois do John Watson. O Pavlov, que é muito conhecido por ter feito condicionamento clássico, né, em cães, né, aquela coisa da saliva, né, a indução da salivação no cão, no cachorro. Né, essa experiência do Pavlov ficou muito famosa e é chamada de condicionamento clássico. Né.
o que a gente chama, até aqui, né, juntando aí o Watson, o Thorndike e o Pavlov, a gente tem aí o que a gente chama de comportamentalismo metodológico, ou behaviorismo metodológico, porque o behaviorismo é o mesmo que comportamentalismo, né? Foi um neologismo usado por Watson nos seus primeiros escritos, chamado de behavior, né? Behavior, que significa comportamento. E sim, veja, o exemplo do próprio exemplo do Pavlov, né? Ele vai pegar uma carne, colocar na frente de um cachorro, e o cachorro vai salivar. Então você tem aí um comportamento não condicionado, né? E aí ele vai, toda vez que ele colocar a carne, ele pode, por exemplo, soar um apito, né? Só para exemplificar, né? Ele soa um apito e bota a carne, o cão saliva. Depois que o cão começa a associar a carne ao apito, uma vez que você só soe o apito e não mais apresente a carne ao cachorro, o cachorro tende a salivar, mesmo sem ter a carne, né? Por associação. Então isso é um condicionamento clássico, né? É assim que, inclusive, se consegue adestrar animais, né? Sobretudo os cães. O Pavlov é o responsável por esse conhecimento, né? E a seguir, depois dele, o Burrus Skinner vai radicalizar isso e vai produzir o que a gente chama de condicionamento operante, não mais o condicionamento clássico. Algumas diferenças muito interessantes de se analisar com relação ao condicionamento operante, né, no que diz respeito ao anterior, né? E essas diferenças tornam esse comportamentalismo, esse behaviorismo, ele radical, ele é radicalizado, né? Então não é mais um comportamentalismo metodológico, clássico, né? Ele é um comportamentalismo radical. Ele vai descrever a aprendizagem por contingência para ele o comportamento é orientado por contingências. O cérebro é um depositário de contingências. Então, como que a gente pode falar aí do condicionamento operante, né? Ele tem basicamente três possibilidades aqui de estímulo. Ele tem um estímulo discriminativo, três termos, né? O estímulo discriminativo, o comportamento, né? E a consequência, que é reforço ou punição. A relação entre o estímulo e a resposta, no método anterior, no comportamentalismo clássico, né, ela é não mediada. Significa que é direta, significa que você tem um estímulo e esse estímulo produz uma resposta, né? E como por exemplo com os cães, né, do Pavlov, você estimula associando um estímulo a outro e você obtém uma resposta que é a salivação. Ou seja, o sujeito que é condicionado, ele é absolutamente passivo. O cão, no caso, né, o cachorro, ele não teve nenhum poder de decidir, de influenciar esse condicionamento. Ele simplesmente salivava. Ele era passivo. Então, por isso a gente fala em não mediada. É um condicionamento passivo mesmo, né? Não operante, né? Mas o condicionamento operante, ele vai dar a possibilidade do ser que vai ser, do sujeito que vai ser condicionado, a participar da sua própria, ter aí uma espécie de livre-arbítrio sobre o seu próprio condicionamento. Aconteceu, por exemplo, quando você fez experimentos com ratos e permitiu que houvesse uma alavanquinha, né, em que o rato se sentisse gratificado toda vez que jogasse essa alavanquinha, apertasse essa alavanquinha. Né? Logicamente que nas primeiras vezes o rato não sabia, né? Estava com fome e não sabia que ia ser gratificado, mas de repente vai que ele percebe, aperta a alavanquinha e sai uma comida, sai um queijo para ele. Então naturalmente ele vai começar a associar a apertar a alavanquinha com a recompensa, né? E isso vai criar um reforço, um estímulo-reforço. Ele vai cada vez mais se adaptar à ideia de apertar a alavanquinha. E da mesma forma, nesse condicionamento operante, você pode inibir um comportamento que havia sido condicionado anteriormente através de um sistema punitivo. Né? Você pode fazer, por exemplo, ele tomar um choque. Depois que ele está bem condicionado a apertar a alavanquinha para obter o alimento, obter prazer ou alguma coisa assim, você inverte o que era um reforço, passa a ser punição. E aí o rato, depois
punição, por exemplo, de levar um choque, começar a deixar de ser condicionado, né? E ter um mecanismo reverso, né? Mais ou menos assim, resumidamente, essa experiência do Skinner. Eu vou fechando por aqui. No próximo estudo a gente continua. Espero que tenha gostado. Vocês tenham gostado. Um abração. Até a próxima. Esse é um canal de estudos e reflexões. Os estudos estão sendo publicados às terças e quintas às 8 da manhã. As reflexões aos sábados às 14 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, curta, compartilhe e, sobretudo, nos agracie com o seu comentário. Caso ache que o conteúdo mereça receber um apoio, o endereço do nosso Pix está disponibilizado no campo de descrição dos vídeos. A propósito, convidamos você a participar do grupo de amigos. Você não precisa ficar solitário nesse caminho de estudos. Juntos, podemos trocar ideias, influências, livros, dicas e até um bate-papo informal. Um ajudando o outro e todos cresceremos muito mais rápido. Você vai gostar muito de participar. Além disso, recomendamos que você aprecie nossas playlists com nossos vídeos separados por tema, formato e autores, de forma a tornar o seu estudo ainda mais didático. Por fim, indicamos nosso blog, amplomagazine.blogspot.com. Nele, você acompanha os ensaios que escrevemos sobre os mais variados temas e que fundamentam muitos dos nossos vídeos aqui do canal. Esperamos que goste do conteúdo. Obrigado por chegar até o final do vídeo. Até a próxima!